Não pule esse vídeo e venha conhecer essa história. Hoje você vai acompanhar uma narrativa emocionante, cheia de injustiça, coragem e uma reviravolta que vai arrepiar até quem já acha que viu de tudo na vida. Prepare-se para sentir raiva, surpresa, esperança e, no final, aquele nó na garganta que só histórias reais do coração conseguem provocar. Então fica comigo até o fim, se você não vai acreditar no que acontece. Aqui você encontra novas histórias toda semana, feitas com carinho para tocar sua alma, te emocionar e te inspirar. Se inscreve agora, ativa o sininho e venha fazer parte dessa família que acredita na força da verdade e da dignidade. Sua inscrição faz toda a diferença. O vinho tinto escorria pela toalha branca como se fosse sangue. Ninguém ousou respirar quando a taça caiu, respingando no terno caro de Ricardo Lacerda e no chão de madeira da varanda principal da fazenda Santa Eugênia. Os convidados, os políticos, empresários, vizinhos influentes, se congelaram com o talher suspenso no ar. No centro de tudo, parado com o pano nas mãos e o olhar firme, estava ele. Zé Benedito dos Santos. Capataz. Negro. Fiel àquela terra desde menino. Olha o que você fez, Zé. A voz de Ricardo cortou o ar como lâmina. 70 anos do meu pai, gente importante na mesa, e você me faz esse papelão. Zé abaixou os olhos, não por vergonha, mas por respeito. Desculpa, doutor Ricardo. Eu tropecei no degrau aqui, já vou limpar. Não, espera. Ricardo se levantou lentamente. O relógio suíço brilhou no pulso. O sorriso que surgiu não tinha nada de alegre. Eu acho que todo mundo aqui merece ver uma coisa. Ele ergueu a voz. Merece ver até onde vai a ousadia de um funcionário que esqueceu o lugar dele. Alguns convidados trocaram olhares incômodos. Outros sorriram, ansiosos pelo espetáculo. Ricardo resmungou um senhor gordo, prefeito da cidade, meio sem graça. Deixa isso pra lá, rapaz. O vinho é importado, mas você é rico, aguenta outro. Ricardo ignorou. Girou o rosto para o pai, sentado na cabeceira. Antônio Lacerda, o velho fazendeiro, estava com um chapéu de feltro pousado ao lado do prato. Pele curtida de sol, mãos marcadas. Alguns diziam que ele era uma lenda viva da região. Naquela manhã, porém, parecia menor dentro do próprio corpo. O olhar cansado, mas ainda duro. Pai, o senhor deixa um funcionário derrubar vinho no seu neto, no seu futuro herdeiro, na frente de todo mundo, provocou Ricardo, teatral. Ao lado dele, Bianca ajeitou o vestido caro, cruzando as pernas com elegância estudada. Era linda, loira de salão, sorriso de revista. Nos olhos, no entanto, havia algo frio. Querido, não exagera, murmurou ela, alto o bastante para todos ouvirem. É só que, né? A gente cuida tanto da imagem da família, e aí? Ela deixou a frase no ar, carregada de veneno. Antônio respirou fundo, como se cada expiração lhe custasse anos de vida. Limpa isso e volta pro serviço, Zé, disse, sem erguer a voz. O povo veio pra festa, não pra drama. Ricardo riu. Não, senhor. Hoje é um dia importante. Ele se inclinou, pegou o pano da mão de Zé e jogou no chão, aos pés dele. Você derrubou, você limpa. Zé se abaixou com calma, joelhos estalando. Não era a primeira vez que era humilhado em público. Mas cada vez doía diferente. Não doía por ele. Doía por quem estava vendo. Não faz isso com ele. A voz miúda veio da ponta da mesa. Marina, 9 anos, cachinhos presos num rabo de cavalo torto, olhos grandes que viam mais do que deviam. Neta de Antônio. Filha de Helena, a única filha mulher, morta num acidente de carro anos antes. Marina se levantou na cadeira, o guardanapo amassado nas mãos pequenas. Ele não teve culpa, tio. Eu vi. A madeira tá solta aqui. Eu quase tropecei também. Todos olharam pro degrau quebrado. Um pedaço de tábua realmente se mexia. Ricardo sorriu sem humor. Fica quieta, Marina.
Adulto tá conversando. Mas foi o degrau, insistiu ela, a voz tremendo. Bianca se inclinou, um sorriso doce e falso. Querida, não se mete. Se você passar a mão para empregado, nunca vai aprender como o mundo funciona. A palavra empregado saiu como um insulto. Zé sentiu o rosto queimar. Não pela sujeira no chão, mas pelo olhar magoado da menina. A mesma menina que ele vira dar os primeiros passos no terreiro. A mesma que ele ensinara a montar no velho cavalo pé de pano. Eu limpo, doutor, murmurou ele. Não precisa brigar com a menina. Ricardo se aproximou, a sombra dele cobrindo o corpo ajoelhado de Zé. É claro que você vai limpar, sussurrou baixo, mas audível. E agradece por ainda estar aqui. Porque o dia que eu pegar essa fazenda para mim, a primeira coisa que eu faço é mandar você embora. Zé ergueu o olhar. Não de desafio. De pena. Um dia o senhor ainda vai entender quanta coisa não enxerga daqui de cima, doutor Ricardo. Tá me ameaçando? Os olhos do rapaz faíscaram. O senhor só escutou o que quis. Bianca soltou uma risadinha. Gente, vamos comer? O vinho já tá no chão mesmo. As conversas, tímidas, recomeçaram. A banda na área lateral tentou retomar a música, mas o clima continuava pesado. Marina se sentou devagar. Os olhos marejados encontraram os de Zé. Ele lhe deu um sorriso pequeno, cansado, como quem pede desculpas sem palavra nenhuma. E, ajoelhado no chão, com o pano nas mãos, limpando o vinho caro na frente da elite da região, Zé Benedito sentiu o passado inteiro voltar como um filme dentro da cabeça. A primeira vez que Zé pisou naquela fazenda tinha 7 anos. O sol rachava o chão e a camisa dele era a mesma que tinha sido do irmão mais velho, que já tinha sido do primo. A mãe, Dona Joana, trabalhava na cozinha. O pai, Bento, era peão. Negro como a terra molhada depois da chuva. Negro como o menino. Naquela época, Antônio Lacerda ainda não era o grande coronel da região, mas já era dono de muitos hectares. E, ao contrário de outros, tinha uma mania que o diferenciava, gostava de testar todo mundo. Esse menino aguenta serviço? Perguntou, olhando Zé de cima a baixo. É pequeno, mas é disposto, respondeu Bento, a voz respeitosa. Zé queria provar. Segurou a enxada quase maior que ele, as mãos tremendo, e foi pro roçado. Naquele dia perdeu a conta das vezes que a enxada escapou. Das bolhas que abriram. Do sangue nas palmas. Mas não chorou. À noite, na cozinha, buscou um copo d'água. Encontrou Antônio sentado sozinho, uma xícara de café na mão. Não chora, não? O fazendeiro perguntou. Chorar não enche barriga, não, senhor. Antônio soltou uma risada curta. Tem língua afiada para um moleque. Desculpa. Não pedi desculpa. Ele o olhou mais um pouco. Seu pai é bom de serviço. Não some, não. A terra gosta de quem fica. Zé ficou. Foi ficando, virou o braço direito do pai. Aos 15, já sabia mais daquelas terras do que muito agrônomo de cidade. Sabia o tempo da chuva pelo cheiro do vento. Sabia a hora da aparição só de olhar a barriga das vacas. Uma noite, durante a colheita, Bento não voltou. Zé correu pro pasto com a lanterna velha. Encontrou o pai caído perto do curral, mão no peito, olhos arregalados pro céu. Pai. Pai. A resposta foi o silêncio pesado de quem não volta nunca mais. Antônio apareceu alguns minutos depois, puxando a camisa sobre a barriga. Leva pro quarto de hóspedes. Até o dia clarear, a gente cuida disso. Foi o único velório de pobre que Zé viu com caixão de cedro e flores caras. Antônio pagou tudo. Não falou muito. Só encostou a mão no ombro do menino, forte demais pro peso que carregava. Agora a responsabilidade é sua. Zé não foi embora. Herdou as dívidas do pai, não de dinheiro, mas de lealdade. Viu Ricardo nascer. Menino branco, cabelo bem penteado, sapato engraxado.
Nunca faltou nada para ele. Mas quando os dois tinham 10 e 15 anos, respectivamente, brincavam de esconde-esconde nos mesmos galpões. Você é quase da família, Antônio dizia. Quase. A palavra grudava. Quando Helena, a filha caçula de Antônio, nasceu, Zé já era capataz. Dormia num quartinho perto do curral, mas vivia mais dentro da casa grande que muito parente. Foi ele quem correu com Helena no colo até o hospital, quando ela acordou de madrugada sem ar. Foi ele quem a ensinou a andar a cavalo, quem segurou a bicicleta quando ela tentou aprender. Foi ele quem ouviu, anos depois, quando ela apareceu aos prantos dizendo que estava grávida de um namorado que não prestava. Seu pai vai me matar, Zé. Vai nada. Vai gritar, parar de falar por uns dias, mas ele ama a senhora. Helena teve Marina. E, quando Marina tinha 4 anos, veio o acidente. Carro amassado na beira da rodovia, chuva grossa, sirene. Antônio quase enlouqueceu. Por semanas, não saiu da varanda. Olhava o terreiro vazio, como se esperasse ver Helena descer correndo como antes. Quem pegou a menina no colo quando ela chorou de madrugada? Zé. Quem ficou sentado ao lado da cama, cantando baixinho enquanto Marina tinha pesadelos com estradas molhadas e faróis? Zé. Quem ensinou a garota, anos depois, a caminhar com as próprias pernas naquele mundo onde criança vira órfã tão cedo? Zé. Marina não chamava ele de tio. Nem de Zé. Chamava de ô Benê. Benê, me pega no colo. Benê, olha meu desenho. Benê, você acha que mamãe me vê lá de cima? Ele não sabia responder tudo. Mas sabia ficar. Enquanto isso, Ricardo se ausentava. Primeiro, faculdade em São Paulo. Depois, viagens, festas, negócios. Voltava de vez em quando, de carro importado, óculos escuros caros, cheirando perfume francês e cigarro. Esse lugar fede a bosta de boi, reclamava. Antônio fingia não ouvir. No fundo, doía. Mas não dizia. Deixava que a fazenda continuasse funcionando. E, quem fazia isso acontecer, dia após dia, não era o filho doutor. Era o capataz negro de mãos calejadas. Zé. Depois do almoço de aniversário, o sol já se escondia atrás do eucaliptal quando Antônio chamou Zé num canto. Estavam na varanda lateral, longe dos convidados, que ainda riam ao som da banda. Você engoliu bonito hoje, hein? A voz do fazendeiro saiu rouca. Do que o senhor tá falando, patrão? Do vexame que o meu filho fez passar. Zé deu de ombros. Já vi pior, seu Antônio. Não foi a primeira vez que limpou sujeira dos outros no chão, não. Antônio encarou o capataz por alguns segundos. A pele, antes tão firme, parecia ter afinado. Havia uma sombra diferente nos olhos dele. Algo entre medo e decisão. Tô velho, Zé. O senhor tá é forte. Ainda monta melhor que muito novinho. Forte por fora. Por dentro, ele bateu no peito. Isso aqui anda falhando. Zé franziu o senho. O médico falou alguma coisa? Falou demais. E eu não ouvi nada. Antônio deu meia volta, apoiando as mãos no parapeito. Você ficou. Fiquei onde? Aqui. Nessa terra. Comigo. Com meu pai, com meu gado, com minha filha, com a neta. Desde moleque. Nunca me virou as costas. Essa terra também nunca virou as costas para mim, respondeu Zé. Foi aqui que enterrei meu pai. Vai ser aqui que vou ser enterrado também. Antônio inspirou. E se eu te disser que tem gente querendo te arrancar daqui? Zé sabia. Não precisava de muita inteligência para perceber. Bianca não fazia questão de esconder, e Ricardo tinha o sutil de um trator. Gente fala demais, murmurou. Fala hoje, esquece amanhã. Ricardo não esquece, retrucou Antônio. Ele acha que você rouba meu lugar. Porque, no fundo, sabe que quem mantém isso de pé é você, não ele.
Zé encarou o patrão. Eu não roubo nada de ninguém, não, seu Antônio. O que eu faço aqui é trabalho. Com gosto. Com orgulho. Mas dono é o senhor. Um silêncio pesado se instalou. Os bichos cantavam lá longe, como trilha de filme triste. Antônio virou o rosto devagar. Nem sempre vai ser. O coração de Zé deu uma batida estranha. Não fala isso, não. Tem uma coisa que eu preciso te contar, disse Antônio. Mas não é hoje. Ainda não. Por quê? Porque antes eu preciso resolver com o advogado. Ele forçou um meio sorriso. Você sabe que esse povo de gravata adora uma papelada. Zé assentiu, sem entender tudo, mas sentindo que um vento diferente começava a soprar. Lá de dentro, alguém chamou. Pai! Cadê você? O pessoal quer cortar o bolo. A voz de Ricardo ecoou. Antônio tocou o ombro de Zé. Tenho um pedido para te fazer. O que o senhor quiser. Cuida da Marina. Os olhos do velho brilharam. Se um dia eu faltar, não deixa ninguém quebrar o que ainda resta de bom nessa casa. Zé engoliu seco. Eu já cuido dela como se fosse sangue meu, patrão. Antônio assentiu. É justamente por isso. Naquela mesma noite, Ricardo e Bianca não dormiram. Não por causa da festa, mas por causa de uma frase sussurrada pelo advogado da família, Dr. Álvaro, homem baixo, de terno escuro, olhar inquieto. Seu Antônio pediu para passar no escritório dele semana que vem, comentou o advogado, quase ao pé da mesa, durante o café. Ricardo levantou a sobrancelha. Pra quê? Assuntos de testamento. Uma palavra. E ela bastou para incendiar. Testamento. Quando todo mundo foi embora, as luzes apagaram e só se ouvia o zumbido dos insetos lá fora. Ricardo e Bianca estavam trancados no escritório, rodando em volta da mesa como dois bichos presos. Você ouviu? Bianca puxava o próprio cabelo. Testamento. Testamento, Ricardo. Seu pai não é bobo. Ele tá vendo que você não liga para esse lugar. Claro que eu ligo, ele resmungou. Isso aqui vale milhões. Você liga pro dinheiro, não pela fazenda. Ela ferveu. Mas ouvir boato eu sei, e eu ouvi funcionário dizendo que seu pai vive repetindo que quem cuida da fazenda é o Zé . Ricardo fechou a mão. Zé isso, Zé aquilo. Desde pequeno, tudo é esse desgraçado. Quer saber? Ele bateu na mesa. Se meu pai tiver a coragem de deixar alguma coisa para ele, eu surto. Bianca se aproximou, os olhos brilhando de ganância. Então não deixa. Vai fazer o quê? Roubar o cartório? Ela sorriu de lado. Não. Mas você pode influenciar seu pai. Ele tá velho, doente, sentimental. Deve estar com essa ideia absurda de recompensar a bondade do seu capataz. O que a gente faz? Ela aproximou os lábios do ouvido dele. Mostra para ele que você é responsável. Que é o único capaz de manter tudo isso em pé. E como eu faço isso? Primeiro, Bianca pegou uma garrafa de uísque. Você começa tirando o problema do caminho. Nos dias seguintes, as humilhações a Zé aumentaram. Pequenas coisas. Um comentário atravessado aqui. Uma ordem dada na frente dos outros ali. Mudou a forma de tratar o gado, Zé. Agora quem manda sou eu, dizia Ricardo, mesmo sem saber diferenciar um bezerro de um touro reprodutor. Mas se mudar o sal agora, o lote emagrece, explicava Zé, paciente. Eu não perguntei sua opinião. Os outros peões viam. Uns baixavam a cabeça, com medo de perder o emprego. Outros sussurravam entre si, e Ricardinho tá querendo mostrar serviço para deitar o pai no papel. Uma tarde, Marina apareceu correndo no curral, respirando ofegante. Benê, o tio Ricardo tá brigando com o vô de novo. Zé largou o saco de ração e enxugou o suor da testa. Vai lá pra cozinha, Marina. Come um pedaço de bolo com Dona Nilde.
Isso não é conversa para criança, não. Eu não sou mais criança, ela rebateu. Eu já tenho 9. É justamente por isso que você ainda é. Ele sorriu, mas o coração apertado. Vai lá. Eu já subo. Marina saiu, mas não foi para a cozinha. Foi pro corredor. Andou devagar, pé descalço, encostando na parede para não fazer barulho. Se escondeu atrás da porta entreaberta do escritório. Lá dentro, Ricardo esbravejava. Você quase morreu mês passado, pai. O tom era estranhamente indignado e ao mesmo tempo frio. Você acha mesmo que dá tempo de ficar repensando o testamento? Quem te falou de testamento? Antônio tossiu, irritado. Não interessa. O senhor anda dizendo por aí que talvez deixe alguma coisa pros é um ponto. Sua língua é mais rápida que tua cabeça, menino. Antônio bateu na mesa. Eu posso deixar o que é meu para quem eu bem entender. Para um capataz. Ricardo quase cuspiu a palavra. Para um negro que você catou aqui sem nada e agora quer transformar em herdeiro? Marina sentiu o sangue gelar. Negro. Ela já tinha ouvido essa palavra. Mas ali, naquele tom, soou diferente. Suja. Errada. Baixa a voz, disse Antônio, áspero. A cor da pele dele não é assunto. É sim, rebateu o filho. Porque esse povo quando cresce acha que pode sentar na mesma mesa que a gente. Marina apertou a madeira da porta, o coração acelerado. Esse povo o que você tá falando foi quem salvou minha vida mais de uma vez, retrucou Antônio. Enquanto você tava embalada, Zé tava aqui comigo, na chuva, na seca, na doença. Você tá confuso. Confuso eu fiquei quando vi que criei um filho que só aprendeu a somar dinheiro, mas não sabe multiplicar respeito, devolveu o velho. Um silêncio pesado. Marina viu quando Ricardo se inclinou sobre a mesa. Então é isso? Vai passar por cima de mim? Vai deixar pedaço da fazenda para ele? Antônio respirou fundo. O testamento é meu. A terra é minha. A consciência também. Marina ouviu o barulho de algo sendo jogado na mesa. Papel. Então assina isso aqui, exigiu Ricardo. É só uma procuração. Para eu poder resolver uns negócios enquanto o senhor pensa um ponto. Antônio ignorou. Não vou assinar nada sem ver com meu advogado. Seu advogado, Ricardo riu, nervoso. Pai, acorda. Esse Álvaro tá mais do lado do Zé do que do nosso. Todo mundo sabe que ele morre de dó de empregado. Você vai acabar caindo num golpe dentro da própria casa. Quem tá me ameaçando aqui não é o Zé, retrucou o fazendeiro. É meu filho. As vozes diminuíram. Marina não ouviu o resto. Sentiu uma mão pousar no ombro. Era Zé. Eu falei pra você ir pra cozinha, menina. Ela se virou, assustada. Eu ouvi, Benê, o tio falando do C. Chamou você de. Eu sei que nome ele me chama, interrompeu-se, calmo. Não é o primeiro. Nem vai ser o último. Mas escuta aqui. Ele se abaixou, ficando da mesma altura que ela. Uma coisa que meu pai me ensinou foi: no nome que as pessoas tentam colocar na gente só pega se a gente acreditar. Mas é injusto. É, ele suspirou. O mundo é cheio de injustiça. A gente não tem como impedir tudo. Mas tem como decidir quem a gente vai ser no meio dela. Sorriu de leve. E eu decidi que eu não vou ser igual a eles. E se o tio tirar você daqui? Os olhos de Zé escureceram por um segundo. Mesmo se um dia eu tiver que ir embora por ordens, menina, essa terra não sai de dentro de mim, não. E nem você. Porque família não é só quem tem o mesmo sangue. É quem escolhe ficar. Marina engoliu o choro. Eu queria que o vô deixasse tudo pra você. Zé sorriu, triste. Não fala isso, não. Essas coisas dão confusão. Mas é verdade, insistiu. Você que cuida do tudo.
Você que cuida da gente. Ele passou a mão na cabeça dela. Vai crescer e vai ver que o mundo nem sempre recompensa quem merece. Mas, seus olhos brilharam de novo. De vez em quando, Deus tira um peso e coloca justiça no lugar. Eu não sei se vou viver para ver. Mas acredito. Uma semana depois, o coração de Antônio Lacerda parou de vez. Foi numa madrugada fria. Ele acordou com uma dor atravessando o peito, como se um boi tivesse pisado ali dentro. Caiu sentado na cama, suando. Marina murmurou, sem força. Chama o Benê. A menina disparou pelo corredor gritando por Zé. O capataz entrou correndo no quarto, de calça de trabalho e camiseta surrada. Seu Antônio? O peito, ele apontou. Tá apertando. Vou levar pro hospital agora. Foi Zé quem dirigiu a caminhonete velha pelo chão de terra, o pneu derrapando em cada buraco. Foi Zé quem segurou a mão do patrão na maca do hospital enquanto os médicos gritavam códigos. Marina ficou na sala de espera, encolhida na cadeira de plástico. Ricardo chegou quase uma hora depois, acompanhado de Bianca, irritado por ter sido acordado na melhor parte da noite. Isso é jeito de me ligar, reclamou com Zé no corredor. Já trouxe meu pai quase morto, não sabia esperar a ambulância? Se eu esperasse mais, ele tinha ido embora dentro de casa, respondeu-se, seco. O médico apareceu. O senhor Antônio teve um infarto forte, explicou. Conseguimos estabilizar por enquanto, mas a idade e o histórico não ajudam. Ricardo engoliu seco. Ele vai morrer? Ricardo. Bianca regalou os olhos. Eu preciso saber, insistiu ele. Não posso prever, disse o médico. Mas eu sugeriria colocar os assuntos em ordem. Pode ser uma questão de dias. Talvez semanas. Dias. Antônio pediu para ver Zé a sós naquela noite. No quarto do hospital, com o cheiro de remédio e o apito das máquinas, o fazendeiro parecia mais frágil do que nunca. Sem chapéu, sem bota, sem orgulho. Fecha a porta, pediu. Zé obedeceu. Vai ser hoje? Perguntou, sem rodeios. Antônio soltou um quase riso. Tá com pressa de me ver lá em cima? Não fala assim, não. O velho respirou fundo. Chamei o Álvaro aqui. Apontou pro canto, onde uma pasta repousava sobre a cadeira. Tá tudo pronto. Tudo o quê? O testamento novo. Zé gelou. Eu não quero saber, patrão. Vai ter que saber. Antônio firmou o olhar, como se usasse as últimas forças para isso. Deixei casa da cidade e algumas aplicações pro Ricardo. Ele não vai passar fome. Claro que não vai, murmurou Zé. Nunca passou. Mas a fazenda, Antônio tocou o lençol. A Santa Eugênia que eu deixei para você. O mundo ficou mudo por um instante. Pra mim. Antônio concordou, devagar. Não é favor, Zé. É justiça. A voz dele falhou. Quem conhece cada cerca, cada bicho, cada homem que trabalha aqui é você. Quem levanta antes do sol e deita depois dele é você. Quem criou minha neta comigo foi você. Meu filho ama o dinheiro que essa terra dá. Você ama a terra. Zé deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco. Não, seu Antônio. Não pode fazer isso, não. Vai dar uma confusão danada. Já dá confusão eu deixar tudo para um filho que não respeita ninguém. O velho inspirou com dificuldade. Vai ser uma guerra de qualquer jeito. A diferença é que, desse jeito, a guerra vai valer a pena. Ricardo nunca vai aceitar. Ricardo vai espernear, espernear. Mas, no fim, vai ter que engolir, disse Antônio. Eu deixei tudo amarrado com o advogado. E mais. Ele apontou para a pequena gaveta da mesa ao lado. Tem um pendrive ali. Álvaro gravou um vídeo meu. Eu explicando por que fiz o que fiz. Se tentarem te tirar daqui à força, mostra para todo mundo.
Eu não sei nem mexer nessas coisas direito, murmurou-se, atordoado. Marina sabe, retrucou Antônio, com um brilho de carinho nos olhos. Já vi ela futucando nesse negócio de internet. Vai guardar pra você. Zé ficou em silêncio. O peso daquela confiança era quase insuportável. Por que eu, patrão? A voz dele saiu embargada. Eu sou só o filho de um peão. Negro, sem estudo, mal sei assinar o nome direito. Antônio segurou o braço dele com força surpreendente. Você é o homem mais honesto que eu conheci na vida, disse. Aprendi cedo que tem gente branca que suja a alma e gente negra que é mais limpa que água de nascente. Não é cor, Zé. É caráter. E caráter, meu filho, ele sorriu, fraco, mas verdadeiro. Disso você transborda. As lágrimas que Zé segurava há anos escorreram, silenciosas. Eu não sei como é que a gente agradece um negócio desses, gaguejou. Não agradece. Antônio fechou os olhos por um instante. Só não me decepciona. Eu nunca. E cuida da Marina, lembrou o velho, a voz já quase um sopro. Ela é a parte mais bonita de tudo que eu plantei. Foi a última conversa inteira que tiveram. 3 dias depois, Antônio Lacerda morreu. O velório na sede foi um desfile de pessoas que amavam e de pessoas que só respeitavam o poder. Ricardo chorou alto, dramático, diante do caixão. Bianca consolou, posando para fotos disfarçadas que alguns repórteres locais tiravam. Marina ficou em silêncio, as mãozinhas agarradas na madeira da urna. Zé, atrás dela, parecia uma sombra, sempre presente, sempre discreto. 3 dias depois do enterro, o advogado mandou o recado, a leitura do testamento seria no sábado, às 15 horas, no salão principal da fazenda. Era tudo que Bianca queria ouvir. Chegou a hora, amor, sussurrou no ouvido de Ricardo. A hora de colocar esse capataz no lugar dele. No dia da leitura, a fazenda parecia cenário de filme. Salão lotado. Mesa comprida, toalha de linho, cadeiras alinhadas. De um lado, família e convidados de terno e vestido social. Do outro, alguns funcionários mais antigos, inclusive Zé, que tinha sido convidado por Álvaro. Ricardo detestou. Você chamou ele para quê? Sibilou para o advogado. Seu pai pediu, em vida, respondeu Álvaro, com profissionalidade. É parte interessada. Interessada? Bianca quase riu. Quer dizer que a gente estava certa. O velho ia mesmo dar migalha pro empregado. Bianca, tentou Álvaro, eu aconselho os senhores a manterem a calma durante a leitura. Testamento é coisa séria. Zé, no fundo, mantinha-se de pé, chapéu nas mãos, camisa limpa, calça passada. Estava tão arrumado quanto podia. Ainda assim, sentia os olhos de muitos cravados nele. Os olhares não diziam o nome dele. Diziam: capataz. Negro. Usurpador. Marina sentou perto de Álvaro, as pernas balançando. No bolso do vestido simples, o pequeno pendrive que o avô mandara ela guardar dali mesmo do hospital. Só mostra se o Benê precisar, tinha dito o velho. É nossa arma. Ela ainda não tinha contado isso pra ninguém. Nem pra Zé. Sentia que era um segredo sagrado. Ricardo fez questão de entrar por último, de cabeça erguida. Parou, olhou o salão como um rei prestes a receber a coroa. Boa tarde a todos, disse, falso humilde. Antes da leitura, queria agradecer por terem orado meu pai. Foi um grande homem, um grande fazendeiro, um grande Lacerda. Bianca apertou o braço dele, sorrindo. E agora, com a bênção dele lá de cima, continuou Ricardo, a gente vai dar início a uma nova fase da fazenda. Moderna, lucrativa, mais profissional. A palavra profissional soou como indireta. Zé sentiu. Álvaro pigarreou. Se me permitem, abriu a pasta. Vamos à leitura do testamento. O silêncio desceu como pano de teatro.
Eu, Antônio Lacerda, em pleno gozo das minhas faculdades mentais, começou o advogado, leitura formal. Listou valores, casas, aplicações. Parte ia para Ricardo. Parte ia para uma instituição de caridade que ninguém conhecia. Alguns cochicharam surpresos. Ricardo se mexia impaciente na cadeira. Chega de esmola, Álvaro. Vai logo pro principal, murmurou. Álvaro continuou, impassível. E quanto à fazenda Santa Eugênia, na sua integralidade, incluindo terras, benfeitorias, maquinário e rebanho? Ricardo sorriu, preparando-se para ouvir o próprio nome. Bianca já segurava a mão dele, apertando. Deixo, por livre e espontânea vontade, a José Benedito dos Santos, conhecido nesta propriedade como Zé Benedito, capataz desta fazenda há mais de 30 anos. O mundo parou. O silêncio, por um segundo, foi tão absoluto que dava para ouvir o zumbido de uma mosca. Depois, vieram as reações. Um talher caiu no chão. Alguém murmurou ou não é possível. Outro soltou um ou eu já imaginava. Bianca deixou escapar um palavrão, a mão escorregando da de Ricardo. Ricardo, por um momento, não entendeu. Repete, exigiu, a voz grave. Álvaro suspirou. O senhor Antônio deixou a fazenda pro Zé. Isso deve ser erro de papelada, alguém sussurrou. É golpe, disse outro. Ricardo riu. Não um riso de alegria. Um som nervoso, quebrado. Isso é piada. Levantou-se, puxando a folha da mão de Álvaro. Meu pai nunca faria isso. Nunca. Ele fez, respondeu o advogado, firme. Eu mesmo redigi e registrei. Ele assinou consciente, sem nenhuma pressão. Tudo registrado em cartório. As veias no pescoço de Ricardo pulsavam. Você conspirou com ele, né? Avançou um passo. Você e esse negro ingrato aí atrás. A palavra cortou o salão. Muitos fingiram não ouvir. Outros sentiram um incômodo na pele. Zé ficou imóvel. Por dentro, tudo tremia. Por fora, nada se mexia além dos dedos apertando o chapéu. Doutor Ricardo, se acalme, pediu Álvaro. Seu pai tinha o direito de dispor dos bens como quisesse. Meu pai estava doente, confuso, enganado. Ele apontou para Zé. Você enfeitiçou ele com esse seu jeito de santo, mas eu sei quem você é. Você é um oportunista. Nunca teve nada e agora quer tomar o que é meu. Zé finalmente levantou o rosto. Eu nunca pedi nada, disse, a voz baixa, mas firme. Seu pai é que... Cala a boca, gritou Ricardo. Você só fala quando eu mandar. Álvaro tentou intervir. Ricardo, se você continuar agredindo, vou interromper a leitura. Interromper nada. Isso não vale. Ele rasgou a cópia do testamento nas próprias mãos, num gesto teatral. Tá anulado. Isso é só uma cópia, devolveu Álvaro, calmo. O original está em cartório. E, além disso... Além disso o quê? Cuspiu Bianca, avançando. Você vai dizer que, além de entregar a fazenda para um empregado, meu sogro ainda deixou ele como tutor da minha herança também? Além disso, repetiu Álvaro, ignorando a ironia, se houver qualquer contestação infundada, o testamento traz uma cláusula penal. Quem tentar anular sem prova perde toda a parte que lhe cabe. Um burburinho cresceu. Antônio pensou em tudo, sussurrou alguém. Ricardo parecia um animal acuado. Vocês acham que eu vou aceitar? Ele se virou para os convidados. Alguém aqui acha justo? Eu sou o filho legítimo. Eu estudei, eu administro negócios. Negócios que estão devendo meio mundo, murmurou um fazendeiro, baixo, mas não tanto. Bianca deu um passo à frente, tentando retomar o controle. Isso é um absurdo. Esse advogado tá claramente de conluio com esse homem. Apontou para Zé. Eu exijo uma perícia. Isso é fraude. Antes que Álvaro respondesse, uma voz fina rompeu o tumulto. Não é fraude.
Todos se voltaram. Marina. Em pé na cadeira, as mãos tremendo, o rosto vermelho. Foi o vô que quis, disse ela, alto. Eu tava com ele no hospital. Ele me contou. Ele me pediu para cuidar do Benê se o tio quisesse brigar. Marina, senta, ordenou Ricardo, os dentes trincados. Isso é assunto de adulto. Eu sou neta dele tanto quanto você é filho, devolveu ela, a coragem surgindo de um lugar que nem sabia que tinha. E eu vi. Eu ouvi. Eu tava na porta do escritório quando você chamou o Benê de negro e falou que ele não podia sentar na mesma mesa que a gente. Um ó coletivo percorreu o salão. Ricardo empalideceu. Você tava espionando, garota? Eu tava passando e ouvi você gritar, rebateu ela, chorando, mais firme. E eu vi o vô defendendo o Benê. Ele falou que o senhor não respeita ninguém. Isso não vem ao caso, tentou Bianca. Criança inventa coisa. Não invento, não. Marina gritou. Se vocês continuarem falando mal do Benê, eu conto pra todo mundo que vi você tentando fazer o vô assinar papel sem o advogado, tio. Aqueles papéis que você levou no escritório e ele não quis assinar. Um silêncio mortal caiu. Álvaro arregalou os olhos. Que papéis, Ricardo? Nada, ele rosnou. Coisa de negócios. Negócios que o seu Antônio se recusou a assinar, insistiu Marina. Eu vi você gritar com ele. Vi você falar que ele estava velho e que ia estragar tudo se deixasse terreno pro Benê. Ele ficou triste. Depois me chamou no hospital e falou que sabia que o senhor ia tentar tirar o que não era seu. Os olhares começaram a mudar. Antes, muitos viam Zé como intruso. Agora, olhavam para Ricardo como ladrão. O prefeito, que até então se mantinha em cima do muro, pigarreou. Se houve tentativa de induzir o Antônio a assinar documentos que ele não queria, isso é grave, rapaz. Ricardo avançou, fora de si. Você vai dar ouvidos a uma criança? Vou dar ouvidos às provas, cortou Álvaro. E, por coincidência, eu também trouxe uma. Ele abriu a pasta e tirou um notebook. Como assim? Bianca deu um passo para trás. Seu Antônio gravou um vídeo, prevendo que isso podia acontecer, explicou o advogado. Autorizou expressamente que fosse exibido caso o testamento fosse contestado. Zé sentiu as pernas fraquejarem. Era isso. O tal pendrive. Antes que Álvaro pudesse conectar, Marina levantou a mão. Eu tenho outro, murmurou. Todos a olharam. Outro o quê, Marina? Perguntou o advogado. Outro vídeo. Ela puxou o pendrive do bolso. O vô me deu. Falou para eu guardar e só usar se o Benê precisasse. Álvaro quase sorriu. Seu Antônio foi mais esperto do que parece. Ricardo se desesperou. Não vai mostrar nada. Eu proíbo. Você não manda mais aqui, retrucou Álvaro. Legalmente, até que se prove o contrário, o proprietário da fazenda é o Zé. E ele? Os olhos buscaram Zé, que continuava imóvel, incrédulo. Você autoriza a exibição, Zé? Perguntou o advogado. O capataz engoliu em seco. As mãos tremiam. Todas as bocas, todos os olhos, todas as sentenças silenciosas apontavam para ele. Era a chance de calar a humilhação. De devolver cada palavra cuspida, cada olhar atravessado. Ele inspirou fundo. Se é vontade do seu Antônio, mostra. Álvaro conectou o pendrive. O som do notebook ligando pareceu ecoar mais alto do que deveria. Na tela, o rosto de Antônio surgiu. Sem chapéu, com uma camiseta simples. Dava para ver que era uma gravação feita no próprio escritório da fazenda. Se vocês estão vendo isso, é porque eu já fui, começou ele, direto, como era. E provavelmente deu confusão com meu testamento. Não tô surpreso. Algumas risadas nervosas. Eu deixei a fazenda pro Zé, continuou. Não porque enlouqueci, nem porque fui enganado.
Deixei porque foi o mais justo que pude fazer nessa vida torta que levei. A câmera mexeu um pouco, como se Álvaro tivesse ajustado. Meu filho, Ricardo Antônio suspirou. Se você tá aí, ouvindo, saiba que eu te amo. Mas amor de pai não é cegueira. Eu vi a forma como você fala com os funcionários. Vi a forma como trata seu próprio sangue. Vi você tentando enfiar papel para eu assinar sem ler direito. Não criei filho para ser canalha. Alguns convidados baixaram a cabeça. Ricardo ficou rígido. Fazenda não é só ser que boi, continuou o velho. É gente. E gente, para cuidar, precisa de coração, não só de calculadora. O Zé tem defeito, como todo mundo. Mas tem uma coisa que você ainda não aprendeu, meu filho, respeito. A imagem deu um uso involuntário. Esse homem que você chama de negro com desprezo é o mesmo que correu comigo pro hospital mais de uma vez. É o mesmo que te tirou de dentro de um açude quando você, moleque, quase se afogou porque quis bancar o valentão. É o mesmo que segurou sua irmã, a Helena, no colo, quando ela teve febre alta e você tava numa festa na cidade. É o mesmo que criou minha neta como se fosse dele. Marina chorava abertamente agora. Eu não tô tirando nada de você, Ricardo, disse Antônio. Tô deixando o que é seu em dinheiro, casa, conforto. Mas tô deixando o que é meu de mais precioso, se essa terra, nas mãos de quem sabe o valor que ela tem. Não de mercado. De alma. Ele tossiu, olhou pro lado, voltando o olhar para a câmera. Se você tiver um pingo de juízo, em vez de brigar, vai aprender com ele. Vai ver que um homem vale pelo que faz, não pelo que herda. A imagem tremeu. É isso. Se tentarem dizer que fui enganado, lembrem desse vídeo. Eu, Antônio Lacerda, dono da Fazenda Santa Eugênia, tô dizendo, com todas as letras, e deixei a Fazenda pro Zé porque quis. Porque acho justo. E porque, no fundo, eu sei que, mesmo se der confusão, Deus gosta muito mais de um capataz honesto do que de um doutor sem vergonha. A tela escureceu. O silêncio que se seguiu não era mais de choque. Era de vergonha. Vergonha de quem ouviu Antônio jogar luz onde todos fingiam não ver. Vergonha de quem riu de Zé ajoelhado limpando o vinho no chão alguns dias antes. Vergonha de quem, por omissão, aplaudiu a arrogância. Bianca foi a primeira a se mexer. Isso não prova nada, murmurou, mas a voz saiu fraca. Ele estava doente. Ele podia estar sob efeito de remédio. Nenhum remédio dá tanta lucidez assim, cortou o prefeito, antes tímido. Eu conhecia Antônio. Quando ele decidia, decidia. Um fazendeiro mais velho assentiu. E ele tá certo em uma coisa. Esse rapaz aí, apontou pra Zé. Nunca vi falar mal dele. Já o Ricardo. As frases começaram a voar. Lembra daquela vez que ele humilhou o tratorista na frente de todo mundo? E aquele negócio de vender lote escondido do pai? Diz que tem dívida em banco. Ricardo, pressionado pelas palavras, explodiu. Chega, bateu na mesa. Vocês não vão virar contra mim por causa de um vídeo mal gravado e uma menina que ouve atrás de porta. Ele apontou para Marina. Você é só uma criança mimada que sempre foi manipulada por esse capataz. Ele botou coisa na sua cabeça desde pequena. Marina desceu da cadeira de um salto. Os olhos dela ardiam como brasas. Não fala assim com ela, Zé pediu, enfim, dando um passo à frente. Eu falo como eu quiser, vociferou Ricardo. Você roubou minha herança. Você enfeitiçou meu pai. Eu vou entrar na justiça, ouviram bem? Vou provar que você usou da ignorância dele. Meu pai não era ignorante, a voz de Antônio parecia ecoar ainda, mesmo sem vídeo. Mas quem respondeu foi Marina. Quem tá sendo ignorante é você, tio, disse ela. Você roubou meu vô em vida. Roubou o carinho dele. Roubou os últimos anos que podia ter sido bom com ele. O Benê só ganhou o que o vô quis dar. E se você encostar um dedo nele? Ela deu um passo à frente, pequena,
mais gigante. Se você encostar um dedo nele, eu conto tudo pra televisão. Eu conto que você tentou fazer o vô assinar papel escondido. Eu conto que ouvi você chamando o Benê de negro como se fosse uma coisa feia. Eu conto tudo. Os celulares já estavam levantados. Alguns convidados gravavam discretamente. Ricardo percebeu. A arma da menina não era só o pendrive. Era a verdade. E agora, a verdade tinha plateia. Bianca, vendo o noivo cercado, deu um passo atrás, tateando a bolsa. Ricardo, talvez seja melhor a gente, sei lá, respirar, pensar. Calada, ele cuspiu, sem nem olhar para ela. Foi a gota d'água. Bianca endireitou os ombros. Quer saber? O sorriso dela desapareceu. Eu não vou queimar meu filme ficando do lado de um herdeiro falido. Pegou a bolsa, ajeitou o vestido. Seu pai era rico. Você é só um problemão com CPF. As risadas nervosas de alguns convidados surgiram inevitavelmente. Bianca, volta aqui, berrou Ricardo. Mas ela já descia as escadas da varanda, salto alto pisando pesado, indo embora da vida dele com a mesma rapidez com que entrou. O prefeito suspirou. Ricardo. Eu sinto muito. Mas, depois de tudo isso, não vai dar para manter aquele acordo sobre as terras do outro lado da rodovia. Vocês vão me abandonar assim? Ele rosnou. Não é abandono, respondeu o homem, desconfortável. É proteção. A minha. Outros empresários se levantaram, discretamente se afastando. Ninguém queria ser fotografado ao lado de um herdeiro que insultava negro em público, tentava manipular testamento e ainda perdia tudo ao vivo. A queda de Ricardo Lacerda acontecia ali, diante de todos. Não era um tombo físico. Era moral. Ele olhou ao redor, respirando rápido, tentando achar um aliado. Não achou. Até os peões, mais ao fundo, o observavam com expressão que misturava ressentimento e alívio. Zé, em pé, ainda não tinha se mexido muito. O peso daquela reviravolta ainda pousava nos ombros dele, como um saco de milho mais pesado que o normal. Álvaro se virou para ele. Zé, legalmente, a fazenda agora é sua. Vamos ter muito trabalho pela frente com documentação, mas é isso. Os olhos do capataz marejaram. Ele não sorriu de vitória. Não levantou os braços. Não comemorou. Somente respirou. Fundo. Como quem, pela primeira vez, enche os pulmões sem medo de apanhar. Eu não vou expulsar ninguém hoje, disse, por fim, a voz rouca, mas estável. Esse não é dia de vingança. É dia de respeito pela memória de quem se foi. Olhou para Marina. Seu Antônio confiou em mim. Eu vou honrar. Mas eu também não vou aceitar mais humilhação nessa casa. Seja contra mim, seja contra qualquer trabalhador. Ricardo gargalhou, sem humor. Você pode ter papel que diz que é dono, Zé. Mas nunca vai ser um Lacerda. Nunca vai sentar na mesa dos grandes. Os olhos de Zé, negros, brilhantes, encostaram nos dele. Não preciso ser Lacerda para ser homem, respondeu. E muito menos para ser justo. Marina se aproximou de Zé e pegou na mão dele. Você sempre foi da família, disse ela. Mesmo quando ninguém enxergava. O salão inteiro viu aquela cena. A menina branca, neta do fazendeiro, segurando a mão do capataz negro, agora dono da fazenda. Era mais que um gesto. Era um novo capítulo. Os meses seguintes não foram fáceis. Ricardo entrou na justiça, como prometera. Tentou anular o testamento, alegando confusão mental, pressão indevida, qualquer coisa que os advogados de ocasião inventassem. Mas o vídeo de Antônio, os depoimentos de funcionários, o próprio histórico de negócios suspeitos de Ricardo queimaram qualquer chance real de vitória. Perdeu. Perdeu em todas as instâncias. Além disso, veio à tona a montanha de dívidas que ele tinha feito em nome de empresas que não davam lucro. Cheque especial, empréstimos, acordos fracos.
Os bancos bateram à porta. Ele teve que vender o apartamento de luxo na cidade, o carro importado, as ações. Ficou com um pouco. Orgulho, porém, ainda tinha demais. Nunca mais apareceu na fazenda. Zé, por outro lado, ganhou um título. Papel timbrado, registro em cartório, nome no documento. Propriedade, Fazenda Santa Eugênia. Proprietário, José Benedito dos Santos. Mas, na prática, pouca coisa mudou no cotidiano dele. Continuou acordando antes do sol. Continuou tomando café preto na caneca de esmalte, na cozinha dos funcionários. Continuou rodando de cavalo os pastos, conferindo cerca, olhando se o gado estava bem. A diferença é que, agora, a palavra dele tinha peso de dono. E ele usou isso com cuidado. Reformou as casas dos peões primeiro. Depois arrumou o telhado da escola rural. Mandou cercar o açude onde quase morreu afogado com Ricardo, anos atrás, colocando placa de aviso para as crianças. Essa fazenda não é só minha, dizia para Marina. É de todo mundo que vive dela. O papel pode dizer meu nome. Mas se eu esquecer de quem soou aqui junto, viro igual a quem me humilhou. Marina crescia vendo aquilo. Aprendendo que poder não servia para pisar em ninguém. Servia para levantar quem estava deitado. Uma tarde, alguns anos depois, já com 14 anos, ela encontrou Zé sentado no banco da varanda, olhando o pôr do sol. Tá pensando em quê, Benê? Em tudo, ele riu. E em nada. Velho pensa demais. Velho nada, ela provocou. Você só tem cabelo branco. Cabelo branco é o quê, menina? Folha nova, brincou. Eles riram juntos. De repente, um carro simples parou na porteira. Um homem magro, com o rosto mais abatido do que orgulhoso, desceu. Ricardo. Zé ficou em silêncio por alguns segundos. Marina sentiu o estômago gelar. Quer que eu mande ele embora? Perguntou, pronta para defender. Não. Zé se levantou devagar. Quem manda embora é a vida. Eu só decido como eu vou reagir. Ricardo subiu a estrada de terra como quem carregava o mundo nas costas. Já não tinha o terno caro, nem o relógio suíço. A barba mal feita denunciava noites mal dormidas. Você venceu, disse ele, parando a poucos metros. Veio jogar na minha cara? Não tenho tempo para isso, não, doutor Ricardo, respondeu Zé. Trabalho demais para ficar perdendo com ódio. Doutor, Ricardo repetiu, com um sorriso triste. Faz tempo que ninguém me chama assim. Um silêncio desconfortável. Para que veio? Perguntou Zé. Ricardo respirou fundo. Eu perdi quase tudo. Tô morando de favor na casa de um conhecido. Tô tentando levantar uma empresa pequena, mas ninguém confia em mim. Dizem que quem vira notícia por brigar com pai morto não merece crédito. E eu posso fazer o quê? Zé perguntou, sem ironia. Você pode me dar um emprego. Marina arregalou os olhos. Ricardo continuou, rápido, como se tivesse medo de engasgar. Eu sei que não mereço. Eu sei. Mas eu cresci aqui. Eu sei alguma coisa de gado. E... Zé levantou a mão. Eu não vou mentir para você, não, Ricardo. Muita gente aqui não esqueceu o que você falou. Nem eu. Não é o testamento que pesa. É a forma como vi a gente como se fosse lixo. Eu mudei, murmurou Ricardo. A vida faz isso. Pode ser. Zé o encarou, sem raiva nos olhos, só seriedade. Mas mudar não apaga o passado. Só muda o futuro. Ricardo engoliu. Eu aceito qualquer coisa. Nem precisa registrar. Eu só não aguento mais ser o cara que todo mundo aponta na rua. Registro vai ter, sim, retrucou Zé. Aqui ninguém trabalha na informalidade, não. Aprendi com seu pai que empregado sem carteira assinada é quase escravo. Ricardo baixou a cabeça. Então você tá me dando uma chance?
Eu tô dando uma chance pro seu pai não ver de lá de cima o filho dele passando fome, respondeu-se, duro, mas humano. Mas não se engane. Aqui, você não manda em nada. Vai aprender a obedecer, a suar, a ouvir. Se fizer gracinha com peão, com gente de cor, com qualquer um, tá fora na hora. E não volta mais. Ricardo assentiu, rápido. Eu aceito. Marina quis argumentar. Benê, ele. Zé tocou o ombro dela. Perdoar não é esquecer, disse. É escolher não virar aquilo que te feriu. Ela pensou um pouco. E você já perdoou ele? Todo dia um pouquinho, sorriu. Tem dia que eu rezo e consigo. Tem dia que eu lembro do vinho no chão da festa, da palavra negro cuspida como xingamento, e aí tenho que rezar 2 vezes. Marina riu, triste. Mas eu vou tentando. Ricardo começou no dia seguinte, como ajudante, não como gerente. Acordava cedo, botava a mão na terra. Aprendia com quem antes desprezara. Nem todos os erros se apagam. Mas alguns viram cicatriz. E cicatriz, quando para de doer, vira lembrete. Anos se passaram. A fazenda Santa Eugênia ficou conhecida, na região, não apenas pela produtividade, mas pela forma como tratava seus trabalhadores. Salário em dia. Casa decente. Respeito. Gente de todas as cores, idades, histórias. Na varanda, certa tarde, durante uma festa simples de colheita, um caminhão de som local parou para fazer uma matéria. O repórter apontou a câmera pro homem de pele escura, cabelo grisalho, chapéu surrado. Seu Zé, como é que é passar de capataz a dono de uma das maiores fazendas da região? Perguntou. Zé pensou um pouco. Pra falar a verdade, aqui dentro eu continuo capataz, respondeu, apontando pro próprio peito. Capataz da minha consciência. Todo dia eu acordo e pergunto pra mim mesmo, você vai ser arrogante como já foram com você, ou vai ser justo como disseram que você era? Aí eu pego o cavalo e vou trabalhar. Marina, agora com 18 anos, estudante de agronomia da universidade, assistia de longe, orgulhosa. E o que o senhor diria para quem tá assistindo? Insistiu o repórter. Para quem acha que é pequeno demais para sonhar com algo assim? Zé olhou para a câmera. Eu diria que mundo é injusto, sim. Que muita gente vai olhar para a cor da sua pele, pro lugar onde você nasceu, pro tanto de estudo que não teve e vai dizer que você não merece nada, respondeu. Mas também diria que Deus insiste em surpreender. E que, às vezes, a justiça chega pela mão de quem você menos espera, um velho teimoso ou uma criança corajosa que abre a boca na hora certa. Ele sorriu, olhando diretamente para Marina. A dignidade ninguém dá, não. A gente é que segura firme para não deixarem arrancar. Se você chegou até aqui, respira um pouco. Pensa nas vezes em que você viu alguém humilde ser humilhado, tratado como se não tivesse valor, só porque tinha a pele mais escura, a roupa mais simples ou o trabalho menos bonito. Pense em quantas vezes você mesmo engoliu seco uma injustiça, com medo de falar. A história de Zé Benedito e da fazenda Santa Eugênia não é só sobre herança e terra. É sobre algo muito maior. Respeito. Sobre um homem negro que passou a vida inteira invisível até o dia em que a verdade e a coragem de uma criança acenderam a luz na frente de todo mundo. Se você acredita que caráter vale mais que sobrenome, escreve aí nos comentários a palavra justiça. Assim eu vou saber que você tá do lado de quem escolhe ser digno, mesmo quando o mundo tenta empurrar pro chão. E não guarda essa história só pra você, não. Compartilha com alguém que esteja se sentindo pequeno, humilhado, sem valor. Às vezes, tudo que essa pessoa precisa é lembrar. Quem decide o valor da sua vida não é quem pisa em você. É você, quando escolhe levantar. E se quiser continuar ouvindo histórias emocionantes como essa, cheias de viradas, lágrimas e vitórias silenciosas, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem narrativa nova para lembrar uma coisa simples e poderosa. Ninguém consegue roubar a sua dignidade. Quando é você quem cuida dela.